Boa tarde. Já estamos além do meio-dia, né? Já é boa tarde. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Nós tivemos um psicodrama público com o tema Você ainda me ama? E quem trouxe esse tema e dirigiu a sessão de hoje foi a Ariadne Sena, que está aqui com a gente. Para a gente deixar aqui um registro do que a gente fez, vamos contar assim, mais ou menos quantas pessoas tinha, umas 12 pessoas a 15, né? E vieram pessoas pela primeira vez, outras que já vieram outras vezes, e esse tema foi discutido durante todo o trajeto. Interessante o que houve hoje foi que era uma pergunta muito pessoal, né? E aí todo mundo tem um certo medinho assim de fazer essa pergunta. E a Ariadne levou a gente a primeiro verbalizar alto, né, em voz alta, mas microfone fechado para a gente conseguir começar a falar, né? Foi um aquecimento ótimo, porque eu estava mesmo pensando, será que eu tenho coragem de falar isso? Mas aí ela falou, não, vocês vão fazer de microfone fechado, só você que está ouvindo aí a sua voz. Depois abrimos o microfone e falamos todos juntos, tal. Isso foi aliviando um pouco aquele receio de falar de alguma coisa muito pessoal. E aí cada um foi trazendo. As coisas vieram por falas, mais do que por cenas, né? Histórias. Teve alguma história contada. Eu contei uma história que eu li no jornal hoje e fiquei na dúvida sobre o que que é, né? O que que é amor, quem se ama, né? E as outras pessoas foram trazendo perguntas e respostas muito inspiradoras, que faziam os outros pensarem mais e aprofundar mais. E também eu percebi que a nossa diretora, no decorrer, né, do tempo, foi fazendo a pergunta de novo de outras maneiras. E isso foi fazendo a gente se aprofundar na reflexão a respeito de uma pergunta como essa: Você ainda me ama? Mas nós temos aqui dois participantes que poderão nos contar alguma coisa. Então, vou perguntar primeiro para a Thaís, como é que foi, Thaís, participar desse psicodrama de hoje para você? Oi, tudo bem? Você falou, meu nome é Thaís. Essa foi a minha primeira experiência. Eu já tinha ouvido falar do psicodrama, mas só assim ficou na área da curiosidade na minha cabeça. Foi muito interessante poder participar hoje. É, Confesso que no começo, assim, foi meio difícil me soltar, né? Era difícil entrar no papel. Eu fiquei meio assim, como se fosse uma brincadeira, como se estivesse numa roda de amigos. Então não ficava muito natural, né? Aí depois você vai escutando algumas respostas, você fica, eu acho que eu falaria um negócio assim também. Acho que eu seria um pouquinho mais na defensiva. E daí você explora outros papéis que eu explorei outros papéis que eu já me coloquei na minha vida. Eu achei interessante viver aqui. Sim, é interessante isso que você está falando da gente se colocar em papéis, né? Porque quando a gente está em grupo, a gente percebe que há outras maneiras, que outros papéis que a gente mesmo poderia representar, dependendo das situações, ou não, ou alguns papéis que a gente jamais faria, mas que aqui, como a gente está nesse como ser, a gente pode representar. E fazer um papel diferente da gente é mais enriquecedor do que colocar a própria opinião, né? Porque a gente vive uma emoção diferente, que a gente não está acostumado. A gente pega um outro canal e vai por ali. Muito bom você lembrar disso pra gente. Obrigada, Thaís. Agora vamos escutar um pouquinho o que que o Sérgio pode nos contar assim, o que mais te chamou a atenção, mais ficou gravado para você da sessão de hoje. Boa tarde, Geise, tudo bem? Oi, Gelsi, tudo bem? tudo bem. Thaís e Ariadne, boa tarde. Foi fantástico, enriquecedor, agrega muito valor na nossa vida e essa questão, você ainda me ama,
existia há muitos anos atrás, existe hoje e vai existir daqui para 100 anos, para milênios, né? Ela é muito importante mesmo para a gente realmente ter essa firmeza de estar com o outro, né? Ter essa segurança de estar com o outro. Foi fantástico, a experiência é fantástica mesmo, e a Ariadne, como diretora, ela foi sabendo colocar ali, lógico, com a experiência, a cada momento a mesma pergunta e instigando cada vez mais a nossa imaginação e até mesmo as nossas perturbações, nossas frustrações, nossos próprios questionamentos, né? Será que o outro ainda me ama depois de tanto tempo? Depois de eu ter feito isso, depois de eu ter feito aquilo? Ah, foi fantástico, maravilhoso. Muito obrigada, Sérgio. Realmente foi isso mesmo, né? Que ela foi trazendo as perguntas e estimulando, e a gente foi se abrindo, né? Para os sentimentos, para as emoções, que a gente ia sentindo. Ah, no começo até ela pediu para fazer com o corpo, né? Qual era a sensação que a gente tinha de fazer essa pergunta? Porque tudo se reflete no corpo da gente também, né? E mesmo a gente estando em janelinhas, como a gente está aqui, a gente interage e a gente sente no corpo também as emoções, conforme as cenas ou as histórias que vão aparecendo, né? E Ariadne, como foi para você essa direção de hoje? Teve algum ponto que você gostaria de ressaltar? Bom, boa tarde para todo mundo aqui. Muito obrigada por vocês terem participado da direção de hoje. Também muito obrigada a quem estiver assistindo esse vídeo, né? Eu estou muito feliz com a direção de hoje. Eu fiquei muito estimulada mesmo pelos vários diálogos que foram sendo construídos, né? E quando a gente pensa aí no psicodrama clássico, normalmente a gente dá rótulo, papel definido, dá fala específica para as pessoas. E eu tenho uma tendência de gostar também de deixar como que os diálogos vão acontecendo naturalmente. Claro que isso não dá para fazer em todo contexto, né? Em todo tipo de sociodrama, psicodrama. Mas a proposta hoje era essa, que a partir de uma fala, o outro respondesse, o outro respondesse, o outro respondesse, aí a gente ia dizendo de vários lugares, de vários pontos de vista diferentes, sem necessariamente definir qual é o papel que eu estou falando, mas é porque esse tema, ele é tão universal, né? A questão do amor, ela é universal e provavelmente todos nós já passamos ou vamos passar por alguma situação em que a gente se pergunta, né? Será que você ainda me ama? Ou se a gente ouve essa pergunta, será que você me ama? Será que você ainda me ama, né? E por ser universal, eu também penso que todo mundo já passou pelas mais diferentes perspectivas e experiências, né? Então, a gente estava falando de coisas que a gente ouviu outras pessoas falando, de pontos de vista, de falas que não necessariamente seriam nossos, discursos que não seriam nossos, mas que fazem parte, né, do nosso imaginário, de coisas que a gente já vivenciou, de coisas que a gente ouviu, e também a oportunidade de repente, colocar as nossas vivências e as nossas memórias ali em jogo sem se expor tanto, né? De repente eu podia, naquele diálogo, falar alguma coisa que eu disse uma vez, numa experiência, ou falar uma coisa que me disseram uma vez, em algum tipo de experiência, né? Mas ele está sendo colocado ali na roda e a gente vai agregando com as outras falas, os diálogos, e não me expor, eu não preciso falar exatamente pelo que eu passei, mas eu estou ali também trabalhando qual é a perspectiva a partir, né, dessa fala, desse discurso, como que isso reverbera em mim, quais são as respostas que eu recebo e que tipo de reflexões a gente consegue chegar a partir desse lugar, né? E hoje a gente trabalha bastante a questão da fala. Todo mundo falou a todo momento, o microfone ficou aberto, né? E as pessoas foram colocando seus pontos de vista, foram dando suas perguntas, suas respostas e tudo mais. Num lugar mesmo de incentivar que a gente possa dar voz àquilo que muitas vezes a gente não comunica. Aquilo que muitas vezes fica só na nossa cabeça e a gente fica ali levantando hipóteses do, ai, mas será? Será que a pessoa gostou do que eu fiz? Será que a pessoa não gostou? Será que a pessoa me ama? Ai, mas será que ela tá chateada? Será que não tá? Será que eu, né? E a gente fica nesse imaginário, levantando várias hipóteses, e a comunicação é uma coisa que muitas vezes não é trabalhada,
né? Culturalmente, socialmente, a gente tem dificuldade mesmo de comunicar o que precisa ser dito. Então, eu também quis trazer esse lugar da fala, do discurso, né, e do diálogo, para que a gente pudesse explorar essa possibilidade de comunicar o que que eu realmente quero comunicar, né? O que que eu realmente estou sentindo e como que a gente vai construindo relações mais profundas e melhores através dessa comunicação. E é isso. Muito obrigada. Você colocou agora uma coisa muito interessante, porque a gente fala em psicodrama e pensa que psicodrama é cena, é fazer cenas, dramatizações, né? E quando a gente usa qualquer outro recurso um pouco diferente, a gente não sabe onde está isso. Puxa, está aqui mesmo, né? É cena, você está representando outros papéis, falando cada um na sua janelinha, mas o tempo todo houve diálogo, triálogo, comunicação entre todos, ações e reações, né? Perguntas provocadoras que tinham respostas mais agressivas ou mais leves, tal. Interessante como você disse que a pessoa não precisou expor uma história pessoal, porque eu pensei no começo também, como é que eu vou contar uma história assim que me aconteceu? Vou falar que foi com um amigo? Não posso, né? Eu tenho que falar mesmo. Mas dessa maneira, como foi correndo essa coisa circular, um diálogo, vamos chamar de diálogo circular, circulando assim, todo mundo representou papéis, reações, sentiu, passou pelas emoções e foi de uma maneira muito delicada com a intimidade de cada um, não é? Aí foi um sucesso mesmo. Muito obrigada pela sua direção, Ariadne. Obrigada ao Sérgio e à Thaís pela participação, por contarem um pouco aqui para a gente poder registrar também no YouTube. E Muito esse, obrigada, Gelson, também por estar aqui coordenando essa entrevista e por ter feito essa parceria no Direção. muito obrigada. Então, obrigada a vocês. Todos os sábados a gente tem psicodrama das 10h30 ao 12h30. Um abraço. Beijo, obrigada.